Olá, meus queridos amigos, boa noite. Estamos aqui, 8 horas em ponto, horário de Manaus, às 22 horas, horário de Brasília, para iniciar o nosso Rosas do Evangelho. Toda terça-feira nós temos um encontro para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Já aqui algumas pessoas adentrando, Marine, Alina, Soraya, Fátima, Renata, Rosa, Renê. Tudo bem, queridos amigos? Que bom poder mais uma vez, em mais uma semana, contar com a presença de vocês aqui. Olha, outras pessoas entrando. Oi, Paulo, tudo bem? Aqui a Saniara, Juliana. Olha, tanta gente entrando, que bom. Fico sempre muito feliz com a participação de vocês. Se tiver alguma pessoa, algum coração novo entrando hoje pela primeira vez, vá dizendo assim um alô, tô chegando, ainda não sei como funciona. A gente vai aos pouquinhos também explicando para vocês. Renatinha, Fátima, Cláudia, obrigada, meus amores. Hoje o nosso tema é muito bom. Na realidade, todos os temas são bons, todas as lives, principalmente do Evangelho segundo o Espiritismo, são maravilhosas, então que bom que nós estamos aqui juntos para esse estudo. Olha aqui a Lília Brito dizendo: oi, sou nova, tudo bem, minha querida? Que bom ter você aqui, espero que você goste, sinta-se muito à vontade em participar, em perguntar, a participação de vocês é fundamental para que a live seja realmente positiva. Nós aqui é um estudo realmente em conjunto. Nós estamos aqui apenas, digamos assim, coordenando um pouquinho esse estudo, mas é conjunto, todos nós contribuímos, porque todos nós temos sempre muito a contribuir, tá? Aqui a prima entrou, Fernandinha sempre presente, a minha prima, ela é muito linda, amo muito e ela está aqui sempre, toda semana estudando conosco. Muito bom, tá, prima? Te amo muito. Aqui Pouca chegando, tudo bem? Ali do Vale do Amanhecer de Belo Horizonte, tudo bem? Seja bem-vinda. Meus queridos, hoje nós vamos estudar, como nós já divulgamos, sobre 2 temas, referente ao capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Já estávamos estudando esse capítulo, iniciamos na semana passada. Hoje vamos dar continuidade com o tema A Paciência, Obediência e Resignação. E na próxima semana finalizamos esse capítulo com o tema Cólera, ok? Prima dizendo também, meu amor também. Meus amores, então vamos começar o nosso estudo maravilhoso, sempre com o auxílio, o amparo e a ajuda da espiritualidade amiga, que já se faz presente aqui e aí com vocês também, tá bom? Então vamos fazer a nossa prece, também dando um alô aqui para o Espiritismo e Meio Ambiente, Rosângela, sejam sempre bem-vindos, tá bom? Vamos lá para a nossa prece então, meus amores. Vamos então fechar os nossos olhos nesse momento, acalmar um pouquinho os nossos corações, elevar o pensamento ao Mestre amado e agradecer. Agradecer, Senhor, pela Tua presença, pelo Teu auxílio, pelo amparo que todos nós recebemos diariamente em nossas vidas. É preciso apenas, Senhor, que nós tenhamos olhos para ver o Teu amparo e a Tua força em nossa vida diariamente. Somos a todo momento ajudados, amparados e sentimos no fundo dos nossos corações o Teu amor infinito a se derramar sobre nós. Que nós possamos então no estudo de hoje fortalecer essa confiança e essa fé em Ti, Senhor, Mestre amado, para que cada vez mais possamos conhecer, vivenciar o Teu Evangelho, desenvolvendo em nossos corações o amor que o Mestre querido tão lindamente exemplificou para cada um de nós. Então, Pai, fica conosco, que o estudo de hoje possa ser belíssimo, conforme a Tua vontade e não a nossa. Fica conosco hoje sempre, que assim seja. Vamos lá, meus amores, então, olha, Renata chegou, tudo bem, Renata? Seja bem-vinda. Maria Gorete, Léa Carvalho, Messias, Ricardo, Cláudia, sejam bem-vindos, meus amores. Para quem está chegando agora,
nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho, Rosas do Evangelho, que é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, do nosso capítulo 9, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Vamos estudar hoje 2 temas, a paciência e obediência e resignação. Então, quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo pode acompanhar aí também, ok? Vamos então iniciar com o tema paciência. Quem não precisa de paciência aqui na Terra? Todos nós, sem exceção. Então, realmente precisamos entender esse estudo para que possamos pouco a pouco trabalhar esse sentimento em nossos corações, certo? Então, vamos iniciar. É o item 7, tá bom? O que nos diz aqui o Evangelho segundo o Espiritismo? Diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, mas bendizei ao contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória no céu. Obrigada, Dalmi, querida. Olhem, prestem atenção aqui como inicia o Evangelho falando desse tema da paciência. Primeira frase que ele nos diz é: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Isso é uma dificuldade enorme, praticamente de toda a humanidade, com raríssimas exceções, de entender como a dor pode ser uma bênção que Deus concede, envia a seus eleitos. Porque a dor nos faz sofrer, a dor nos faz realmente chorar, a dor nos faz muitas vezes desistir de viver. Como isso pode ser uma bênção? Como é que Deus faz isso? Justamente, olha o que ele diz aqui, é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Eleitos aqui tem um caráter de algo bom. Você elege quem? Aquelas pessoas que você ama, que têm uma importância significativa na vida da gente. Esses são os eleitos. Então veja, é como se Deus estivesse escolhendo os seus melhores para dar a dor, para serem eleitos através da dor. Então, como que realmente, olha aqui, Ricardo pergunta, Deus causa o sofrimento? Não. Deus não causa o sofrimento. Na realidade, o sofrimento real, ele é causado pelas nossas atitudes. Mas a dor, como Deus, tudo que Deus permite que aconteça tem sempre o fim útil, ele utiliza a dor para o nosso aprendizado. Mas nós não precisaríamos, Ricardo, da utilização da dor. Certo? A dor, na realidade, é uma consequência dos nossos atos. Uma das leis divinas é justamente a lei de causa e efeito. Isso está em todo o universo. Então, a partir do momento que eu cometo uma atitude equivocada, eu tenho uma responsabilidade em cima daquele meu ato, tá? E muitas vezes essa responsabilidade, ela atrai para mim a dor. A Soraya coloca já: a dor nos faz crescer. Exatamente isso. Vejam. A dor, meus queridos amigos, ela, a partir do momento, eu coloquei aqui, a dor, por que ela é uma bênção? Porque, vejam, ela é o veículo pelo qual nos regeneramos perante os erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Então, ela é uma bênção porque é o veículo, é o instrumento, é o mecanismo que Deus utiliza para que nós, que transgredimos a lei de Deus, possamos retomar para o caminho do bem, para o caminho reto, para que possamos ter felicidade. Olha, muitos corações adentrando, valor aqui, Fortaleza, Lucas, Tiago, Santana, Gueda Santana, todos bem-vindos, viu? Obrigada pela presença de vocês. Então vejam, a dor é uma bênção justamente por isso. Por que ela é uma bênção? Porque é ela que nos faz voltar para o caminho do bem. Muitas vezes, sem a dor, nós continuaríamos errando, muitas vezes por um tempo indeterminado. E Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Ele disse: eu vou permitir que a dor chegue a este coração para fazer com que este filho retome o caminho do bem. Como Ele diz aqui, que nós nos desviamos da rota da felicidade e temos que retomar, voltar para o caminho do bem, e é através da dor. Mas nós vamos ver aqui na sequência que a dor não é o único caminho, tá? Na realidade, a dor é o último recurso utilizado por Deus para que nós possamos progredir.
Existem inúmeros outros recursos. Ele trouxe para nós o exemplo de Deus, de Jesus, trouxe o Evangelho, trouxe os exemplos, trouxe para nós leituras, trouxe para nós livros, tantas coisas, tantos exemplos maravilhosos que nós poderíamos seguir. Só que nós, pelo nosso livre-arbítrio, resolvemos não seguir. Aí, Deus precisa permitir que a dor chegue para que nós possamos retomar para o caminho. Mas isso é o último caminho utilizado pelo Pai. Aqui diz aqui, então a dor é permitida para chegarmos à graça de Deus? Exatamente, a dor é permitida para chegarmos à graça de Deus. E você falou muito bem, Alina, ela é permitida. Não significa que Deus precisa ou quer necessariamente que nós soframos. É muito importante nós fazermos essa observação, conseguirmos entender isso. Porque algumas pessoas pensam que Deus nos pune, que Deus de alguma forma dá a dor, traz a dor porque Ele quer o nosso sofrimento. E Deus não quer o nosso sofrimento. De modo algum, Deus quer o nosso aprendizado. O problema é que nós, às vezes, não aprendemos pelo caminho do bem, pelo caminho mais fácil que seria para nós. E aí precisamos da dor. Mas não é que Ele queira que nós soframos, Ele permite o nosso sofrimento quando necessário, ok? E aí, olha, eu trago aqui mais uma perguntinha, dentro ainda desse primeiro parágrafo, tá? A seguinte pergunta, sendo a dor uma bênção, nós já começamos a falar aqui, por que ele diz aqui, ó, bendizei, ao contrário, Todo-Poderoso, que vos marcou na dor para a glória no céu. Então, bendizer é agradecer pela dor. Vejam o alcance dessas palavras. Quem de nós, falando aqui entre nós, realmente ainda imperfeitos, quem de nós consegue agradecer as dores? Quem de nós consegue dizer, Pai, obrigada por essa dificuldade, por essa dor, porque eu sei que através dela eu estou crescendo, porque eu sei que através dela eu estou aprendendo muitas coisas necessárias para o meu crescimento e aprimoramento espiritual. Muito obrigada, mestre querido, por essa oportunidade de resgate, porque eu sei que essa dor me oportuniza a resgatar os nossos equívocos. Quantos de nós, em momentos de sofrimento, conseguimos fazer o que o Evangelho nos diz aqui, bendizer a dor? A verdade, isso é dificílimo. Aqui a Fabiana diz, difícil ainda, muito difícil, Fabiana. Mas, como ela disse, mas reclamar menos já é um começo, sem dúvida. E isso aqui, Fabiana, tem toda a ligação com o segundo item, obediência e resignação, que nós vamos conversar na sequência. Porque a resignação é exatamente isso. Não é que eu vou assim, deixar, ficar de braços cruzados, sofrendo aquela dor, mas trabalhando para sair dela, mas sem me revoltar, sem reclamar, sabendo que existe uma causa justa para que ela esteja comigo. E essa causa justa objetiva o meu crescimento e o meu aprimoramento espiritual. Então é uma mudança de reflexão, de pensamento, de leitura da dor e de todas as situações difíceis que envolvem o ser humano, ok? Aqui, até 1100 colocou, eu entrego a minha dor sempre, exatamente, porque Deus sabe. Agora, esse entregar é justamente sem essa revolta, mas trabalhando, nos movimentando para sair dela, ok? O Paulo coloca, como vamos descobrir que a dor nos colocou no caminho de Deus? Muito simples. Todas as noites, Paulo, no decorrer do dia, faça questionamentos para você, para a sua consciência. Pergunte, hoje, no dia de hoje, eu fiz tudo o que eu poderia fazer de conformidade com o Evangelho de Jesus? Com aquilo que o Mestre querido nos ensinou e exemplificou? Eu fiz, eu pensei, eu agi de alguma forma indevida ou incorreta? Ou mais ainda, eu fiz alguma coisa que eu não gostaria que o outro me tivesse feito? O que é que essa dor que chegou no meu caminho pode me ensinar? Aquela dor não chega no nosso destino à toa. Nós já vimos que a dor é um mecanismo de nos colocar, de nos fazer retomar o caminho certo.
Então eu preciso pensar e dizer o que é que eu preciso aprender com a dor? Qual é o sentimento, qual é a virtude que me falta? E eu preciso, de alguma forma, aproveitar, aprender com esta dor para crescer e evoluir. A dor sempre traz um ensinamento. O problema é que nós nos fixamos, Paulo, tanto em sair da dor, em sair da dor, em sair da dor, que eu não paro e reflito para entender o que é que ela está me ensinando. E vale ressaltar aqui, se eu não aprendo, se eu não consigo entender o aprendizado, essa dor vai se repetir. Por mais que eu saia daquela dor naquele momento, a probabilidade é que ela volte lá na frente, porque se eu não aprendi, não houve o aprendizado, perfeito? Então, Deus vai permitir que o sofrimento venha novamente para que eu possa aprender. Ou seja, enquanto eu não aprendo, a dor se repete, a dor se repete. É por isso que nós precisamos realmente parar, refletir e buscar o aprendizado, para que nós não precisemos mais passar por aquela situação dolorosa, ok? Fabiane, como conviver com julgamentos, se é melhor se afastar? Veja, Fabiane, primeiro, conviver como? Compreendendo ainda a pequenez espiritual do próximo. Todos nós somos imperfeitos, Fabiane. Nós não temos muita coisa além dos outros. Talvez nós tenhamos um pouquinho mais de conhecimento, porque nós já conhecemos o Evangelho de Jesus, e isso nos auxilia a vencer a nós mesmos, a vencer a nossa pequenez, a vencer as nossas inferioridades, porque nós somos tão imperfeitos quanto, nós ainda julgamos, nós ainda cometemos os mesmos equívocos. Então, na realidade, a compreensão que nós já temos do Evangelho tem que servir para nós compreendermos o outro. E é por isso que a paciência tem tudo a ver com esse tema, com o tema de compreensão. Jesus, quando aqui esteve na terra, não tinha nada a pagar, a resgatar, mas ele teve paciência para com todos nós. Compreendeu o momento em que nós estávamos de muita imperfeição espiritual. Ele teve paciência com as nossas fraquezas. Ele aproveitou todas as oportunidades intentadas contra ele para exemplificar, para ensinar. E é isso que nós temos que fazer. Quando nós formos julgados, pensar como Jesus agiu, com o quê? Com compreensão, com paciência e não perdendo a oportunidade de ensinar. Através de palavras, Fabiane? Não. Através de exemplos. O nosso exemplo, sem sombra de dúvida, exemplo de Evangelho, é o melhor remédio que nós podemos usar para ensinar o próximo. Se nós acharmos por bem nos afastarmos, não tem problema, a gente se afasta, mas isso não significa que eu, se tiver uma oportunidade de ajudar, se eu tiver uma oportunidade de exemplificar o Evangelho, eu deixarei de fazê-lo. Não. Aproveitemos sempre a oportunidade para ensinar o nosso próximo, não com palavras, mas com atitudes no bem, ok? A Dalme coloca, gostaria de ajudar minha filha, pois ela é muito difícil para mim. Veja, na realidade, Dalme, nós com certeza dentro do nosso lar sempre teremos pessoas, digamos assim, mais difíceis, tá? É importante que nós compreendamos que nós sabemos já que nós não estamos à toa ao lado dessas pessoas. Nós estamos no mesmo lar, muitas vezes, com pessoas que nós precisamos resgatar alguma coisa, alguma dificuldade, alguma relação não muito boa do passado. E agora viemos juntos para crescer e evoluir. Dalme, a minha sugestão para você, minha querida, é aplique o Evangelho. A melhor forma, como eu estava dizendo, é você aplicar o Evangelho. Significa o quê? Sem muitas cobranças, sem julgamentos, sem críticas, mas exemplificando. E muito Evangelho no lar. Eu sempre oriento que implantem o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, ele é orientado para que nós possamos fazer pelo menos uma vez por semana para o resto da vida. Não é só quando as coisas estão ruins, é para o resto da vida, porque nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Mas quando as coisas não estão muito bem, quando nós estamos fragilizados, é Evangelho mais vezes na semana, meus amores. Se precisar, todos os dias, até que a situação melhore. Porque durante o Evangelho nós são o quê? Todo dia eu lendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Todo dia eu lendo as informações. Chega uma hora que começa a entrar na gente. É água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. E nós começamos pouco a pouco a internalizar
aquilo que a gente lê, as orientações do Pai. Todos nós temos intelectualidade, então nós temos condições de aprender. Então é muito evangelho e exemplo, tá? É a melhor forma que nós podemos adotar para com aquelas pessoas difíceis, nossos familiares, filho, um esposo, enfim, é isso aqui, tá bom? A dor física é uma dádiva de Deus, até coloca, sim. É uma oportunidade maravilhosa. O Dan, cheguei na hora certa, precisava ouvir isso. Todos nós, Dan, todos nós. Carlinhos colocou, acabamos nos sentindo vitimizados muitas vezes, mas precisamos ver qual a nossa responsabilidade nela e nos melhorarmos sempre. Exatamente. Lembrando, exatamente como o Carlos colocou, nós não somos vítimas. Se nós não tivéssemos necessidade de passar por aquilo, seguramente nós não passaríamos, porque Deus não quer o nosso sofrimento. Certo? Então, se eu não tenho por que sofrer, se eu não fiz nada, por que eu sofreria? Então, nós não somos vítimas, precisamos compreender isso para que nós possamos ver a dor de uma forma diferente. Aqui a Naomi, sofreu para que nós aprendêssemos, ser pessoas melhores uns para os outros, exatamente. Soraya colocou, Jesus trouxe a doçura da paciência. Sim, exatamente. Aqui, vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura. Aí, o que nos diz o Evangelho, então? Sede pacientes. A paciência é também uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo. Por que ele diz que a paciência é também uma caridade? Porque quando nós temos paciência para com o próximo, ainda difícil, como vocês colocaram aí, de convivências difíceis, eu estou fazendo uma caridade para com ele. Eu estou aplicando o Evangelho, eu estou mostrando para ele, exemplificando para ele o melhor caminho. E por mais que nós achemos que é em vão, que não faz efeito, que a pessoa não aprende, que a pessoa não modifica, nada se perde, meus amores. Nenhum gesto, nenhuma palavra, nenhum exemplo no bem se perde. Pode ser que aquela pessoa, ela não melhore, ela não cresça nesta vida, mas nós somos espíritos eternos, nós não temos uma única existência. Então, se não aprender nessa, aqueles exemplos não serão perdidos, nem que seja no plano espiritual e nas próximas reencarnações, aquela pessoa vai aprender e vai, com certeza, lembrar dos nossos exemplos no bem. Tá bom? A Rose dando um alô, tudo bem, Rose? Boa noite. Lúcia aqui entrando, tudo bem? Então, ele continua. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil das caridades. Nós já sabemos que a caridade material, essa é a mais fácil, mas a caridade moral, essa é muito mais difícil. Então ele diz, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, porque quanto mais difícil, claro, mais mérito tem quando nós a realizamos. Tudo bem, Jailson, Lucy, tudo bem? Sejam bem-vindos. Já vou aí com você, tá, Diogo? Aí ele diz aqui, perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olhem que coisa linda! Vejam, quando nós precisamos ter paciência para com o próximo difícil, principalmente os nossos familiares, que normalmente é o primeiro ambiente e o primeiro lugar que nós precisamos crescer e aprender, nós temos que primeiro perdoar, como Jesus colocou aqui, aqueles que Deus colocou sobre o nosso caminho para serem instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Se nós prestarmos bem atenção, esses corações ajudam a cada um de nós a evoluir. Porque raciocinem comigo. Quando eu preciso ter paciência, quando eu preciso ter compreensão, quando eu preciso ter entendimento, nós já sabemos que essas virtudes não chegarão a mim do nada, num estalar de dedos. Eu passarei por situações que vão oportunizar a mim ser paciente, situações que vão me permitir exercer a compreensão, certo? Em que situações isso vai acontecer? Dentro do nosso lar. Com uma filha, por exemplo, difícil, como colocou a Dalmi. Então, através daquela filha, eu vou ter oportunidade de desenvolver em mim a paciência. E quando eu desenvolvo a paciência, eu cresço e evoluo. Então, se nós raciocinarmos, as pessoas difíceis são instrumentos dos nossos sofrimentos, mas
instrumentos também da nossa evolução. É através delas, é por meio delas que eu desenvolvo as minhas potencialidades espirituais, morais e eu cresço, certo? Então, no fundo, se nós pensarmos bem, nós precisamos agradecer essas pessoas, porque elas nos oportunizam o crescimento, elas nos oportunizam os momentos que eu tenho que ter para crescer. Que se tivesse tudo muito bom, tudo muito bem, eu ia ficar de braços cruzados. Que esforço eu faria para melhorar? Se está tudo bem, certo? Percebem o que a gente quer dizer? O Diogo coloca: a paciência é sempre um colírio para a alma, permitindo ver além das dores do momento. Que bonito isso que você colocou, porque é exatamente isso. Traz a calma para a alma e permite que nós tenhamos essa visão maior, que eu deixe de ver apenas aquela coisa pequena, o momento, e veja muito mais longe, veja muito mais amplo, tá? A Rosilene coloca: eu ajudando minha irmã a cuidar do meu sobrinho é uma caridade? Claro que sim, claro que sim. Tudo aquilo que nós fazemos para o outro, esquecendo de nós mesmos, deixando o egoísmo de lado, deixando aquele tempo que eu poderia estar fazendo alguma coisa para mim, em meu próprio benefício, e fazendo em benefício do outro, é uma caridade. Então, todo bem que nós disponibilizamos, todo o nosso tempo, todo o nosso amparo, enfim, nossa atenção ao próximo é caridade. Então, sem dúvida é uma caridade, Rosilene, tá? Aqui a Cláudia coloca: ultimamente não tenho tido paciência com quase nada. Cláudia, que bom então. Primeiro, já acho excelente você ter essa consciência, porque tem algumas pessoas que nem percebem que são impacientes, nem se dão conta um pouco dessa situação. O fato de você já perceber isso é maravilhoso, porque agora você já vai, digamos assim, se esforçar mais, raciocinar mais sobre esse ponto. Você já vai dar mais importância a esse aspecto na sua vida do que se você não percebesse isso. Então é começar um trabalho diário de orar e vigiar e principalmente refletir. Na hora que você estiver se irritando, é perguntar: puxa vida, isso que está acontecendo merece que eu perca a minha paz? Isso é uma pergunta que eu faço. Cada pessoa tem, digamos assim, um gatilho, tem algo que ajuda a manter a paz, certo? Na minha situação, eu normalmente, assim, procuro ser uma pessoa pacífica, paciente. E quando e vamos lá, preciso fazer uma prévia. Para mim, eu acho que para vocês também, a paz, a tranquilidade, o bem-estar, a leveza, é algo tão maravilhoso. Para mim é como se fosse uma joia rara, maravilhosa, raríssima, um tesouro, tá? Que eu cuido, assim, com muito carinho. Então, quando acontece alguma coisa que eu posso vir a me desequilibrar ou perder a paciência, eu pergunto: isso que está acontecendo merece que eu perca a minha paz? Isso é mais importante do que a paz que a duras penas eu consegui alcançar? Vale a pena eu perder a minha serenidade, que eu prezo tanto, por isso? A resposta normalmente é não. Digo: então eu não vou perder a minha paz, porque esse tesouro eu vou cuidar dele com muito carinho. E aí eu paro, me afasto, faço uma prece e procuro me equilibrar, porque a paz para mim é um tesouro. Então cada pessoa vai aos poucos encontrando um mecanismo para buscar essa paciência, ok? O Diogo coloca: é impressionante como essas horas que nos testam os sentimentos revelam tanto sobre nós. É verdade. São nessas horas que nós percebemos ainda o quanto ainda precisamos evoluir e crescer. Mas é bom, porque nós não ficamos enganados, nós não ficamos ludibriados achando que nós já alcançamos um determinado grau evolutivo, quando na verdade não alcançamos. Então são oportunidades que nos mostram claramente: filho, filha, trabalha, tu ainda estás longe do teu objetivo e da tua meta, ok? Claudinha agradecendo, muito obrigada também, minha querida, pela sua pergunta. Vamos então continuar mais um parágrafo e eu volto aí com vocês. No outro parágrafo ele diz: a vida é difícil, eu o sei. Esse parágrafo é forte. Vamos lá de novo, vou começar. A vida é difícil, eu o sei.
Ela se compõe de mil nadas que são picadas de alfinetes que acabam por ferir. Mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto do que quando se curva a fronte para o chão. Então aqui ele está querendo dizer, a vida realmente é difícil. É difícil porque nós sabemos que nós estamos aqui no mundo de expiações e de provas, então precisamos passar por essas dificuldades. Mas ele diz o seguinte, eu só peço, filho de vocês, para que você viva o Evangelho. Ele diz, se você vivenciar o Evangelho, se você praticar o que eu estou trazendo, a lei de amor, você vai ser feliz. Mesmo na terra, você já vai viver a felicidade. E ele diz aqui, ser feliz é ser bom. E ninguém nesse mundo nos impede de ser bom. Nós mesmos é que escolhemos não ser. Mas para ser feliz, basta eu ser bom. E não há ninguém que me impeça de ser bom. Se eu quiser ser bom, eu vou ser. E se eu for, eu vou ser feliz. Então, cabe a nós trabalharmos realmente isso dentro de nós. A vida é difícil, mas ele diz, se nós formos colocar na balança, as bênçãos são muito maiores. O que eu tenho para agradecer é muito maior do que a dificuldade que eu tenho. E, de fato, nós temos os nossos problemas, mas se eu colocar na balança tudo que eu tenho de bom, minha saúde, minha família, meu emprego, meus filhos, se eu colocar na balança tudo que eu tenho de bom e colocar os meus problemas, os meus maiores problemas, seguramente a balança vai pesar mais por aquilo que eu tenho de bom. Então Deus é tão misericordioso que Ele coloca muito mais coisas boas na nossa vida para que nós possamos agradecer do que as dificuldades. É que nós focamos só no problema. O nosso problema é esse, a gente foca no problema e não nas coisas boas que nós temos, tá bom? Então ele finaliza dizendo, porque nosso tema nosso tempo, 30 minutos para cada tema. Já se passaram os primeiros 30 minutos. Então ele diz, coragem, amigos, o Cristo é o vosso modelo. Ele sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada a se censurar. Enquanto que vós tendes vosso passado a expiar e vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra encerra tudo. E para que eu possa ter coragem, para que eu possa realmente buscar o Mestre, é através da fé, da prece e da vivência do Evangelho de Jesus. Lembrando sempre que o Cristo foi paciente em toda a sua existência e é com Ele que nós temos que nos buscar. É através de Cristo que nós vamos encontrar os mecanismos necessários para suportar a dor, para encontrar a paciência diante da dificuldade, para crescer e para evoluir, ok? Meus amores, nós precisamos entrar no outro tema agora de obediência e resignação. Deixa eu dar uma lida rapidamente aqui nos comentários. Sou de Vitória da Conquista, manda uma boa noite aí para nós. Calma, minha querida, não só uma boa noite, mas um beijo para você também. O Carlos coloca, muito bom fazer essa reflexão, principalmente antes de perdermos a serenidade. Exatamente, Carlos. Pelo menos para mim ajuda bastante. A Maria coloca, qualquer coisa me irrita, o que faço para ter serenidade? Bom, eu dei uma sugestão, eu realmente reflito. Na hora que eu percebo que eu estou, como eu falei, que eu percebo que eu estou querendo me irritar, eu já me questiono. Vale a pena? O problema é tão importante a esse ponto? Se for, aí talvez, mas mesmo que seja, tenhamos a certeza que, irritados, nós não vamos conseguir a melhor solução. E nós precisamos ter essa reflexão, porque quanto mais serenos, mais nós estamos aptos a receber a inspiração dos amigos espirituais e eles vão nos inspirar a melhor solução dos problemas. Se eu me desequilibro, eu não consigo escutar nada nem ninguém. E seguramente as medidas que eu for tomar serão as piores e as mais inconsequentes, que vão trazer mais desarmonia. Então é ter consciência disso e começar realmente a refletir antes de agir. Tá bom? Isso tudo vem com maturidade, sim, maturidade, estudo, entendimento, evangelho, leitura, para que pouco a pouco vá realmente internalizando dentro de nós.
Até 1100 disse: como eu faço para conviver com uma pessoa que eu não gosto? Primeiro, trabalhando a você mesmo. Por quê? Nós não estamos ao lado de ninguém à toa. Seguramente, se essa pessoa você não tem, digamos assim, não tem afinidade, não se sente muito bem, é com esta pessoa seguramente que você precisa trabalhar dentro de você, dentro do seu coração. Se você não tivesse algo a aprender, algo, digamos assim, a transformar talvez atitudes e sentimentos não muito bons de mágoa, de desafetos do passado, você não estaria ao lado dessa pessoa nesse momento. Então essa é uma pessoa importantíssima na sua vida, importantíssima, porque ela é uma, digamos assim, é um dos seus compromissos nessa vida. No sentido de eu estou ao lado dessa pessoa para transformar laços de desamor em laços de amor. E comece a se trabalhar para amá-la. Comece a se trabalhar para você doar amor. Porque veja, tudo parte de nós. Quando você tem esse entendimento, essa é uma pessoa fundamental na sua vida. Não é à toa que ela está perto. Então eu digo, eu vou me trabalhar. Posso não sair dessa existência amando esta criatura como eu amo determinadas pessoas que me são afins. Mas eu vou colocar para mim um compromisso de vê-la com outros olhos. De trabalhar em mim o sentimento do amor. E aí, quando você perceber, você já vai estar vendo essa pessoa de outra forma, entendeu? Então, essa compreensão da situação ajuda muito no nosso pensar, no nosso modo de agir. E isso aí vem ao encontro do que nós estamos falando aqui de obediência e resignação. Porque a obediência que Deus fala aqui é obediência justamente à lei de Deus. E essa obediência à lei de Deus envolve estudo e prática. Porque para eu aplicar a lei de Deus, eu preciso entendê-la. Eu preciso compreendê-la. Porque simplesmente cumprir sem entender o porquê é aquela fé cega. E a fé cega não modifica, não transforma, não orienta, não educa. Então, o estudo, como nós estamos fazendo, como isso é importante, porque nós, no dia de amanhã, hoje mesmo, vamos refletir diante de uma situação. E esse estudo vai nos levando, pouco a pouco, à prática. Então, isso aí, através dessa obediência, como ele diz, obediência às leis de Deus e através do estudo e da prática, tá? E uma das coisas, eu vou só ler a do Gui Freitas e volto para cá, porque é importante nós falarmos sobre esse ponto aqui que nos traz obediência e resignação. O Gui Freitas diz: a felicidade plena não está nesse mundo, de fato, só felicidade relativa. É necessário ter equilíbrio mental e saber contornar e suportar as adversidades. Paciência realmente é uma das formas mais complexas da caridade. Complexas, ele colocou aqui. E eu já acrescento, complexas e completas da caridade, certo? Como ter paciência com a dor, Rosilene? Compreendendo a função da dor. Eu só consigo ter paciência com a dor se eu compreendo o porquê dela existir, qual aprendizado que ela me traz, o entendimento da dor. A dor, ela tem um caráter de ressignificação muito grande em nossas vidas. Eu preciso entender o significado da dor para que eu possa ter paciência com ela, certo? Então, através da compreensão do porquê ela está em nossas vidas, é que nós temos essa paciência com a dor. Ok? Meus amores, o que nos diz o Evangelho sobre obediência e resignação, que é o nosso próximo tema? Diz o seguinte: a doutrina de Jesus ensina em toda parte a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens, escutem agora, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. Olha o que o Evangelho está nos dizendo aqui, que ele diz que as pessoas confundem ser obediente e ser resignado com ausência de sentimento, porque se eu sou resignado, eu não tenho sentimento, eu tenho que aguentar tudo que vem. E obediência seria a negação da vontade, porque se eu sou obrigado a obedecer, eu não tenho a minha vontade. Então, há uma negação da vontade e do sentimento. E o Evangelho vai dizer, é exatamente o contrário. Como nós somos pequenos ainda e interpretamos tudo conforme a nossa pequenez. Ele diz, a obediência é o consentimento da razão. Nós vamos explicar o que ele quer dizer com isso.
A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. E aí ele vai nos dizer o seguinte: por que a obediência, ele diz o seguinte, por que a obediência é o consentimento da razão? Porque ele diz o seguinte: quando nós estamos, ele coloca aqui, quando nós estamos sendo obedientes às leis de Deus e resignados, ele diz, nós estamos impondo o nosso sentimento de amor a Deus, ao próximo e a nós mesmos, e exercendo a nossa vontade de dominar as nossas más tendências. Ou seja, trocando em miúdos, ele quer dizer o seguinte: quando eu sou resignado, que eu não me revolto, eu estou o quê? Domando a minha vontade ruim. Ou seja, é a minha vontade de crescer, é a minha vontade de ser melhor, é a minha vontade de evoluir que está presente naquele momento. Então, quando eu me resigno diante das dificuldades, que eu não me revolto, isso significa ausência de sentimento e de vontade? De modo nenhum, porque eu estou aí naquele todo momento dizendo, a minha vontade nesse momento é de crescer e de evoluir. Então, essa minha vontade, ela vai ser maior e vai preponderar sobre tudo. E eu não deixo de ter sentimentos. Por quê? Porque qual é o sentimento que prepondera em mim quando eu sou obediente e resignada? É o sentimento de amor a Deus, de amor ao próximo e de amor a mim mesma. Então, quer sentimento maior do que esse? Porque quando eu obedeço às leis de Deus, necessariamente eu estou exercendo a lei de amor a Ele, ao próximo e a mim mesma. Então, como que eu posso dizer que obediência e resignação seria a ausência de vontade e ausência de sentimento? É exatamente a presença do sentimento muito maior nessa situação e da minha vontade de crescer e de evoluir. Então, é isso que ele está dizendo. Nós interpretamos equivocadamente a obediência e a resignação. E olha o exemplo que ele nos traz aqui. O frouxo não pode ser resignado, assim como o orgulhoso e o egoísta não pode ser obediente. Jesus foi a encarnação destas virtudes desprezadas pela antiguidade material. Ele veio no momento em que a sociedade romana perecia nos desfalecimentos da corrupção. Veio fazer luzir no seio da humanidade abatida os triunfos do sacrifício e da renúncia carnal. Então, Jesus foi o mais obediente e o resignado de toda a humanidade. Em nenhum momento ele deixou de ter sentimentos. Os sentimentos dele eram os maiores possíveis, porque ele amava a humanidade. E a vontade, ele foi obediente à vontade de Deus. Resignou-se e cumpriu a vontade de Deus em prol do amor que ele tinha pela humanidade. Ok? Vamos continuar falando, mas vamos ouvir agora vocês um pouquinho. A Cláudia coloca: Evelyn, perfeitas suas palavras quanto a fazermos questionamentos sobre a paz, né? Se vale tudo. A sensação que temos é um paraíso. Exatamente, é exatamente isso, é um paraíso. Você foi ótima na sua definição. A Meirelles coloca: oi, Evelyn, tudo bem? Tudo bem, minha querida. Eu adoro a doutrina, já frequentei vários centros, mas não consigo ficar muito tempo em nenhum. Talvez porque você ainda não tenha encontrado aquele que toca seu coração. Existem inúmeros centros, vários maravilhosos, mas nós não estamos naquele lugar à toa. Às vezes, um determinado centro é aquele onde você se comprometeu a trabalhar, é ali que você vai crescer, é ali que você vai se doar em prol da humanidade, em prol de você mesma e do seu próximo. Então, continue buscando. Tenha certeza que quando você chegar em algum onde você se encontrar, o seu coração vai dizer, é aqui, e você vai permanecer. Então, talvez falte isso, talvez você ainda não tenha encontrado aquele que vai, digamos assim, ao encontro do seu coração, mas você vai encontrar, tá bom? O Carlos: ver a dor no outro faz termos compaixão e acabarmos mais pacientes e podemos ajudar mais e julgar menos. Exatamente. Quando nós nos compadecemos, Carlos, do outro, como você muito bem colocou, fica mais fácil nós termos paciência. Quando nós compreendemos o momento difícil, a pequenez espiritual dele, muitas vezes percebemos que ele não tem condições, às vezes, de agir ou de dar mais do que ele está dando, nós temos essa paciência, nós conseguimos adquirir essa paciência. Por isso que o estudo, a compreensão e o entendimento do outro é muito importante para todos nós.
A Cláudia coloca, o estudo me fez muito mais reflexiva. Exatamente, Cláudia, e ela faz isso com todos nós. E essa reflexão é fundamental, porque é através dela que nós temos condições de crescer. É através do orar e vigiar. E como é que eu oro? Como é que eu vigio? Se não é me questionando, se não é me refletindo, se não é realmente pensando sobre o meu dia a dia, sobre as coisas que me acontecem. Isso é o orar e vigiar, né? Frouxo, como assim, o Paulo pergunta quando ele diz, o frouxo não pode ser resignado. Na realidade, ele quer dizer o seguinte, o frouxo seria o oposto daquela pessoa que tem coragem, que na realidade tem coragem diante da vida. Porque veja, resignação envolve coragem. Em que sentido? Porque eu preciso ser uma pessoa corajosa para me resignar diante da dor, para saber que ela me traz um aprendizado, para lutar, porque coragem envolve uma atitude ativa. Eu vou o quê? Continuar lutando para sair de uma determinada situação sem me revoltar. E isso exige de nós uma atitude ativa, de coragem. Frouxo é aquele que simplesmente cruza os braços, não faz nada, muitas vezes se diz, eu preciso sofrer, mas não é isso que Deus quer. Quer a atitude resignada com uma atitude ativa, de força, de vontade. Então, o frouxo aqui é justamente o oposto daquela pessoa corajosa, determinada, perseverante. E para que nós possamos ser verdadeiramente resignados, temos que ter coragem. Então, é isso que ele está querendo colocar aqui, tá bom? Vamos aqui para o Diogo. Muito interessante essa colocação sobre obediência e resignação. Revela onde está a verdadeira força humana. Perfeito, Diogo. Exatamente, a verdadeira força humana vem do Evangelho de Jesus, veio das leis de Deus. E é através dessa obediência e da resignação que eu me fortaleço e venço as dificuldades da vida, tá? A Marine diz que gosta das nossas explicações. Muito obrigada, minha querida, muito obrigada. E eu gosto da participação de vocês. Aqui, vamos ver se tem mais alguma perguntinha. Frouxo no sentido de covarde, exatamente é o oposto, como eu falei, da coragem. Obrigada, prima, isso mesmo. A Cláudia diz, me dê uma sugestão de livro sobre paciência, por favor. Vamos lá, então eu vou lhe dar, na verdade, não só sobre paciência, mas para toda a parte moral que envolve o ser humano. Eu gosto muito da série psicológica da Joana de Ângeles, Psicografia de Divaldo Franco. A Joana de Ângeles, procure na internet, são vários livros, tá? São vários livros da Joana, que procure assim, série psicológica da Joana de Ângeles. Lá vocês vão encontrar vários livros onde ela vai trabalhar todos esses itens. Dor, medo, paciência, compreensão, felicidade, sofrimento, angústia. Ela trabalha essas nossas sombras que nos impedem, que nos entravam o crescimento, tá? Inclusive, tem determinado, por exemplo, no centro espírita que eu frequento, nós fazemos lá um estudo da obra psicológica da Joana de Ângeles. Então, nós começamos, claro, pelo primeiro livro, vamos seguindo na ordem. É fantástica a obra psicológica, a série psicológica da Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Todos os livros são maravilhosos. Então, a minha sugestão, não só para a paciência, mas para todas essas dificuldades, né, esses vícios morais que nós temos e, claro, as virtudes que nós buscamos, a minha sugestão é Joana de Ângeles, ok? Então, vamos voltar aqui para a nossa leitura. Aí, continua aqui. Cada época está, assim, marcada com o selo da virtude ou do vício, que a deve salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual e seu vício é a indiferença moral. Olhem o que o Evangelho está nos dizendo, que cada época é marcada com o selo da virtude ou do vício que a faz salvar ou perder. Então ele já está dizendo, qual é a virtude da nossa geração? Claudinha, de nada, meu amor, é um prazer, tá? Diz, a virtude da nossa geração é a atividade intelectual, é dizer, nós desenvolvemos muito a nossa intelectualidade. Hoje nós podemos visualizar isso. A nossa humanidade é uma humanidade intelectualizada, que busca conhecimento, que evolui muito intelectualmente. Contudo, entretanto, todavia, seu vício é a indiferença moral. Quer dizer, nós ainda, moralmente falando, estamos muito aquém
do nosso objetivo, da nossa meta. Oi, Suzana, tudo bem, minha querida? Estamos ainda muito longe e é nesse aspecto que nós precisamos trabalhar. E aí entra obediência e resignação. Por quê? Porque para que eu possa desenvolver a minha moralidade, para que eu possa crescer espiritualmente, eu preciso trabalhar essa obediência e resignação. Obediência às leis de Deus. Isso obediência, repito, estudando o Evangelho e praticando o Evangelho. Estudar para o Evangelho entrar na minha mente, para eu compreender como tudo acontece. E praticar é quando ele entra no meu coração. Porque não adianta eu tudo saber e não colocar em prática. Então, estudar para eu entender e trabalhar para colocar em prática. E, consequentemente, eu vou ser uma pessoa mais resignada, porque eu vou entender a dor, eu vou conseguir ter paciência diante da dor, como nós estávamos estudando. Eu não vou me encolerizar, que vai ser o item da semana que vem. Por isso que a cólera é tão importante que eu deixei só a cólera para nós estudarmos. Por quê? Porque é um dos nossos grandes problemas. Então, tudo isso envolve nós, pouco a pouco, sermos obedientes, sermos resignados, adquirirmos a paciência através dessa reflexão diária que nós temos que fazer e deixando de ser realmente encolerizados ou revoltados diante das situações da vida, certo? Mas vamos continuar aqui, então, a leitura. Aí ele diz, eu digo somente atividade, porque ele disse atividade intelectual, que é a nossa virtude, da nossa humanidade. Ele diz, eu digo somente atividade, porque o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes que a multidão não verá, senão depois dele. Ao passo que a atividade é a reunião de esforços de todos para atingir um fim menos grandioso, mas que prova a elevação intelectual de uma época. O que ele quer dizer? O seguinte, que ele disse que a virtude da nossa geração é a atividade intelectual. Ele não disse a genialidade, a intelectualidade, porque isso envolve muitas vezes uma atitude individual. Como ele disse, o gênio se eleva de repente e descobre sozinho os horizontes. E a atividade intelectual é diferente, ela envolve o coletivo. Ela envolve um auxiliando o outro e juntos crescem intelectualmente. Por isso ele destacou a atividade intelectual, porque isso decorre da participação de toda a humanidade, não é algo individualizado, localizado como de um gênio. Por isso ele colocou atividade. Então ele continua dizendo aqui que realmente essa atitude, essa reunião de esforços nos ajuda na elevação intelectual de uma época, mas precisamos trabalhar a indiferença moral. Então ele diz, submetei-vos ao impulso que viemos dar aos vossos espíritos. Falando isso para nós, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração, progresso, evoluir. Ai do espírito, escutem agora, escutem. Ai do espírito preguiçoso, daquele que fecha-se para o entendimento. Não estuda, se fecha para o entendimento. Infeliz, porque nós, que somos os guias da humanidade em marcha, o atingiremos com o chicote. O que é o chicote, meus queridos? Se não é a dor? O que é o chicote, se não é justamente as dificuldades, os sofrimentos e as lutas? Aí ele diz, e forçaremos sua vontade rebelde no duplo esforço do freio e da espora. Olhem bem, forçaremos sua vontade rebelde. Forçaremos é no sentido, vamos mudar, vamos dobrar você na sua atitude rebelde através do duplo esforço do freio e da espora. Ou seja, as dores serão maiores. Além de eu passar por situações de dor, elas serão maiores se eu me revoltar, se eu tiver uma atitude preguiçosa, se eu me fechar ao entendimento, se eu não quiser aprender. Aí vem Jesus dizendo, vou precisar utilizar novamente da dor. Não é o recurso que eu queria, mas é o único recurso que você, filho, aceita. Então, dor e mais dor. Então ele finaliza, toda resistência orgulhosa deverá ceder, cedo ou tarde. Mas bem-aventurados os que são brandos, porque prestarão dócil ouvido aos ensinamentos. Então, meus queridos amigos, olá, meus amores, Santana, Lívia, Dan, tudo bem? Boa noite a vocês também. Então, meus amores, como é que eu vou, o que significa, de forma, vamos assim, para nós irmos finalizando e fazendo o fechamento do nosso estudo.
Sermos obedientes e resignados aos olhos de Deus. O que significa isso? Disciplinamento da nossa vontade no atendimento aos seus desígnios. Quando eu disciplino a minha vontade, eu estou sendo obediente e não estou deixando de ter vontade. Eu estou apenas disciplinando a minha vontade para algo útil. E no atendimento aos desígnios do Pai, que é a vivência da lei do amor. Para comigo, para com Deus e para com o próximo. Então, de modo nenhuma, resignação significa ausência de sentimentos. Ao contrário, é a vivência dos sentimentos na sua amplitude maior, certo? E aí, mais uma vez, eu coloco: preciso sempre da dor para ser obediente, para ser resignado? Não. Se eu assimilar o Evangelho através do estudo, se eu começar através dos exemplos que me são trazidos, porque a humanidade nos traz inúmeros exemplos, prestar atenção nos exemplos, começar a nos inspirarmos neles e colocarmos em prática. Temos, através das boas leituras, como nós estamos fazendo o quê? O que nós estamos fazendo? Boas leituras e estudo sério, constante, sequenciado. Isso, claro, não requer esforço? Requer. Todos vocês aí, toda terça-feira, deixam de fazer alguma coisa para estarem aqui estudando. Mas isso é em crescimento próprio, é em benefício próprio. Nós estamos fazendo, investindo em nós mesmos. Não é que eu estou deixando de fazer alguma outra coisa melhor. Por quê? Porque isso aqui é investimento em mim. É investimento em nós, é para o nosso crescimento. E eu preciso investir em mim, porque eu quero evoluir. As religiões, as inúmeras religiões que ajudam o homem a chegar até Deus. Então, Deus nos dá inúmeros mecanismos para sermos obedientes e resignados. E em último caso, como nós já falamos, em último caso, Ele nos manda a dor. Mas esse não é o objetivo primeiro, primordial de Deus. Nunca foi e nunca será. É sempre o nosso aprendizado. O Irving Barroso coloca aqui: estou passando por isso, em não ser obediente. E estou sofrendo, está sofrendo. Irving, a sua situação, digamos assim, é a de muitos. Tá? É difícil muitas vezes para nós sermos obedientes, por quê? Porque muitas vezes a obediência à lei de Deus contraria os nossos interesses mais imediatos. Tá? Isso é normal, porque ainda, muitas vezes, pela nossa pequenez espiritual, muitas vezes ainda nós buscamos coisas mais momentâneas aqui na matéria, mas que na verdade não vão nos trazer a verdadeira felicidade. E nós sabemos disso, mas quando nós pensamos, puxa vida, eu posso ter uma felicidade agora, já atual, mesmo que pequena, a espiritual está tão longe, quando é que eu vou alcançar? E às vezes nós, por sermos mais imediatistas, acabamos buscando isso. Mas isso é normal na nossa condição. Mas que bom que você está aqui, porque através dessa reflexão, Irving, através desse estudo diário, dessa reflexão, dessa ponderação, é aquela questão que eu sempre coloco: o água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Se nós estivermos sempre lendo e refletindo sobre isso, chega uma hora que nós encontramos a força em nós para sermos obedientes. E essa força, ela é, digamos assim, gradual. Por isso que é um trabalho diário, é um trabalho constante, para que ela chegue pouco a pouco. Mas ela chega. Ela chega porque todos nós nascemos para sermos felizes e perfeitos. Então, nós conseguiremos mais cedo ou mais tarde. Mas, claro, precisamos nos esforçar. Isso não vem de forma gratuita, tá? A evolução, o progresso envolve esforço, tá bom? A Soraya: a resignação torna a criatura mais doce. Seguramente, seguramente. A Leia coloca: live maravilhosa, muito obrigada, você nos ajuda muito. Ô, Leia, muito obrigada, meus amores. Olha, vocês não sabem, nós estamos com 1 minutinho só, 1 minuto e meio para acabar, mas vocês não sabem como a live é importante para mim também, tá? Porque eu estudo junto com vocês. E é um estudo sequenciado, e nós vamos assim, à medida que eu estou estudando, eu estou refletindo, eu estou sendo ajudada, e eu estou me trabalhando também. Então, vocês me ajudam a evoluir,
e eu de alguma forma também ajudo, contribuo para que a evolução de vocês aconteça. Nós sabemos que a evolução é individual, mas como é bom nós estarmos juntos, para conversarmos juntos, para discutirmos juntos, para dividir as nossas angústias, as nossas alegrias, é bom, um ajuda o outro e nós evoluímos todos juntos, porque nós precisamos do outro para crescer, tá? O crescimento é individual, mas o outro nos ajuda muito, tá? Então eu agradeço a vocês muito, maravilhosamente ter a presença de vocês, eu adoro, vocês são muito participativos, isso é excelente e realmente deixa a nossa live muito melhor, tá bom, meus amores? Que o Irving agradecendo, obrigada, o Adão também, obrigada, Diva, Maria, Diogo, meus amores, vocês são maravilhosos. 30 segundinhos, não dá mais, você pode disponibilizar esse estudo na sua página, todos eles vão, todas as lives vão para o YouTube, tá? Hoje é Rosas do Evangelho e a de ontem, Rosas da Mediunidade, tá tudo lá direitinho no canal do YouTube, tá bom? Meus amores, muito obrigada por tudo, Papai do Céu, muito obrigada sempre pelo seu amparo, pela sua presença, pelo seu auxílio aqui conosco, semana que vem estamos aqui de novo. Beijo, gente. Tchau.